Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Papo de Negócio e Franquia. Essa semana é uma semana especial, que é a semana do franchising. Nós estamos abrindo amanhã a Feira de Franquias de São Paulo, que é uma das maiores feiras de franquias do mundo. É uma feira espetacular, com mais de 400 estandes, espera-se umas 60 mil pessoas. E hoje, que era uma semana especial, um dia especial, eu trouxe alguém muito especial, que é o meu amigo aqui, o Beto Filho, que foi presidente da ABF Rio por 6 anos. Ele tem mais de 20 anos de franquia, né? 24 anos de 24 anos de franquia. É um dos ícones do setor. É um cara que impulsionou muito o setor, principalmente na sua atuação lá na ABF Rio. Ele é franqueador também da Astral, e nós vamos falar muito da franquia dele aqui. Então eu queria primeiro agradecer você vir do Rio de Janeiro, aproveitar que veio para a feira aqui, antecipou a vinda, para vir no nosso programa. Obrigado, viu, Beto? Paulo, uma honra gigantesca. Você sabe, nós somos amigos há muitos anos. Vamos falar aí coisa de 3 décadas, né? Pensa bem, né? É verdade. A história do franchise todinho. Mas nós estamos aproveitando esse programa para contar essa história. Exatamente. Reconheço e sei toda a tua trajetória. Sempre fui um admirador. Você é um cara excepcional. E você não só ajudou o franchise brasileiro como ajuda, inclusive aqui com esse programa maravilhoso, como você tem multi-ações no franchise, né? Como um grande empreendedor, como um grande franqueador, né? Como um grande palestrante, hoje trabalhando aí com a mídia, né? Fazendo essa divulgação do franchise, a popularização do sistema de franquia, que é importantíssimo, essa democratização. Lógico. E ainda um grande formatador, empresas, né, formatando grandes marcas. Quer dizer, você atua em todas e atua Você em ainda todas é da as época áreas. da FRAB ou não? Sim, claro. Você pegou conheço. a FRAB, né? Sim, a FRAB sim. é a associação de franqueadores que existia, tinha a ABF, tinha a FRAB. A FRAB era no Rio de Janeiro e a ABF. Eram 2 associações de franqueadores, né? Eu frequentei muito lá também no Rio, apesar de ser de São Paulo. E aí depois as 2 acabaram se unindo. Claro, mas... né? Entre pessoas inteligentes, empresários, né? O acordo, né, de união fica fácil, né? Até porque tudo a favor do franchise brasileiro. E essa união né, das 2 entidades deu nesse sucesso fantástico, que é o sistema de franquia brasileiro, que eu tenho um orgulho gigantesco, não só como franqueador, mas também participando na entidade, na ABF Rio, já há cerca de 24 anos que a gente está na diretoria, né? Atualmente não sou mais presidente desde o ano passado, mas tive a honra de estar presidente durante 3 mandatos e a gente teve assim, uma trajetória bem legal, sinto satisfeito, acho que o legado lá a gente contribuiu de alguma forma com o franchise brasileiro. Está na hora de se assumir a BF Nacional, porque eu acho que o impulso, a sua visão empreendedora que você levou para a BF Rio, você só não conseguiu fazer mais coisa por causa da limitação da BF Rio, porque logicamente é mais regional. Eu acho que seria muito importante para o franchise brasileiro ter pessoas como você assumindo aqui a gestão, ajudando, porque o franchise está numa época de mudanças. Nós vamos até conversar um pouco sobre isso aqui. Nós estamos vendo mudanças muito fortes no mercado, novas tecnologias disruptivas, que está mexendo com o franchise. E você precisa modernizar. Você não pode ficar ligado ao passado, entendeu? Então, eu gostaria muito de te ver aí. Mas eu quero que você conta um pouquinho da sua história, porque esse programa ele tem o objetivo também da gente mostrar quem são as pessoas que estão construindo há tanto tempo esse mundo do franchise, né? Conta um pouquinho da sua história Vamos lá, eu sou um garoto que nasci na comunidade do Rio de Janeiro, nasci no famoso, que todo mundo conhece,
Complexo do Alemão. Quem não conhece Complexo do Alemão Mesmo, no eu Brasil? achei que você era de família rica. Não. Você só ficou rico depois, Não, então? depois. Para você ter ideia, minha mãe era dona de casa, nós morávamos no quarto de sala e meu pai era vendedor de eletrodoméstico de casa de eletrodoméstico. Então, uma vida muito simples. Era um quarto de sala com 4 filhos, né? Uau. E estudei em escola pública, né? Estudei lá na Penha, né? Em colégios públicos. E hoje eu tenho uma satisfação e orgulho gigantesco disso, porque eu conheci os dois lados da moeda, né? Lógico. Conheci a comunidade e através do trabalho, do suor, né? Do empenho, né? A gente conseguiu ter uma rede aí. E como é que você entrou no conhecida. franchise? Olha, foi uma questão seguinte, eu tive uma trajetória, eu fui vendedor de pipa, fui vendedor de cachorro-quente na Festa da Penha, eu fui inspetor de aluno de colégio estadual, depois minha maior escola, maior talvez que as próprias faculdades que eu fiz, Sei. eu fui vendedor de coleção de livros de porta em Nossa porta por muito tempo, vendi na Block Manchete, onde eu A Barça, aprendi não? lidar com o público, aprendi a vender, aprendi marketing. Enciclopédia Barça ou não? Não, Barça não. Barça era minha concorrente, eu vendia Block e Manchete. Ah, né? da Manchete. Vendi o material da É fortíssimo. Associação Brasileira, né, que vendia, tinha lá Pedro Calmon, Ivan Lins, Jorge Amado, Josué Montelo. Daqui a pouco eu faço uma demonstração aqui vendo um dicionário enciclopédico para você aqui, viu? Então, acho que a venda, ela foi fundamental porque um garoto subúrbio que foi no anúncio que não sabia o endereço de centro da cidade da Manchete, com medo de errar o caminho, né? Comecei com uma pasta na mão que eu não conhecia as ruas do Rio. Uau. 6 meses depois, eu estava em São Paulo, na Avenida São João, marcando o hotel que eu estava, com medo de me distanciar e não saber voltar para o hotel, vendendo coleção de livros. Uau. Foi minha primeira viagem fora do Rio de Janeiro, porque eu consegui um sucesso no Rio de Janeiro em vendas. E aí o superintendente, o Ricardo Domingues, já me mandou com a equipe para São Paulo. Eu tinha 17 anos. E fiquei apavorado de me perder em São Paulo. Tem razão, essa deve ter sido a maior escola que você teve na sua vida. Sou formado em jornalismo, sou pós-graduado, tenho um curso, né, de pós-graduação em marketing, né? Você sabe, a gente acabou de montar na nossa gestão a primeira faculdade de franchise do Brasil, no Rio de Janeiro, junto com a UVA, Universidade Veiga de Almeida. Então, veja o que a gente sente de orgulho, né, naquela época como vendedor. Nem imaginava, eu queria só melhorar a qualidade de vida, não imaginava, né, chegar a ser um empresário. Mas tive uma trajetória muito legal dentro do jornalismo, me formei na turma de 80 na Gama Filho e trabalhei na própria Manchete, eu fui colunista social em jornais, né, fui também comentarista político, né, então fiz grande trabalho, fui promotor de festas, eventos, e aí você fez uma pergunta, vou te responder. Eu tinha o sangue brasileiro que dizia o seguinte, um dia eu quero ter um negócio próprio. Como eu falo isso em palestra e você também, não é? Lógico. Todo brasileiro tem vontade de ter um negócio próprio. Eu, como jornalista, né, falando com o mercado, entrevistando empresários, aquela coisa toda, eu tinha que arrumar um negócio para fazer que eu pudesse, né, estar dentro do meu orçamento e pudesse desenvolver aquilo para ter o meu negócio. E pensava uma coisa, outra, vamos montar uma boate, vamos montar um restaurante, e sempre buscando, apesar de empregado, mesmo diretor de um jornal na época, ainda assim eu tinha essa expectativa. E aconteceu uma coisa bastante interessante. Uma vez no jornal, na época Sarney, que dava aquelas inflações de 40%, 50%, 60% ao ano, nem ao lembro, mês, nem né? lembro. Era um mês, e imagina a marcação de preço, a maquininha, e o jornal tinha que comprar quantidades enormes, né, de resmas, que antigamente aqueles tubos gigantescos, né, que pesava tonelada para rodar o jornal. Botava Sim. aquele rolo na máquina e rodava o jornal. Quando ia usar o jornal, estava ruído por rato, barata, cupim e tudo, porque não dava para comprar um estoque pequeno, que se comprasse mês a mês o jornal quebrava. Então ele comprava estoque grande, mas na hora de usar o papel Lá jornal, no armazém estava cheio de rato. e tinha problema. Aí eu disse, como é que eu vou resolver isso? Tentei, na época eu estava num jornal no Triângulo Mineiro, né, um jornal bastante conhecido e tradicional lá nessa época. Eu era diretor e colunista social desse próprio jornal, tá, e promotor de festas, eventos. Eu disse assim, caramba, procurei uma empresa de controle de pragas, não tinha no Triângulo Mineiro.
E eu lembrei uma passagem no Rio de Janeiro, que quando uma vez, eu já estava no cargo de superintendente da Manchete nessa época, que eu fui no Parque Gráfico, eu vi uns rapazes sentados no chão fumando no Parque Gráfico, apesar que fumava até em avião naquela época, né? Fumava em tudo quanto é lugar. Mas no Parque Gráfico, que é todo papel, não é muito recomendável, não é né? recomendável. Então eu vi os caras fumando e perguntei para o segurança, quem são aqueles caras? Não? Ah, não liga não, que não é funcionário nosso não, é pessoal que mata rato e barata, né? Eles estão ali sentados esperando para trabalhar e estão fumando. Isso, bota todo mundo para fora. E ficou aquilo na minha cabeça. Eu lembrei, aquilo foi um flash que veio. E eu lembrei, caramba, se aqui no Triângulo Mineiro nem tem, e lá no Rio de Janeiro a experiência que eu tive foi péssima, comecei a pesquisar, sem Google, sem nada naquela época, o que era a entomologia urbana, que era o controle de pragas, e saiu então uma empresa com 2 funcionários, 2 irmãos, né, onde a gente começou no Triângulo Mineiro, né, fazendo trabalho em pequenos negócios, em residência, e hoje, graças a Deus, nós temos a maior empresa da América Latina de controle de pragas urbanas, uma empresa que tem mais de 10 mil contratos empresariais distribuídos em todo o Brasil, atendendo os principais mercados brasileiros de shoppings, hotéis, indústrias, né, metrôs, quer dizer, até plataformas de petróleo, todas do Brasil, quem faz somos nós. As pessoas não têm ideia aonde o controle de pragas atinge. Né? Então, assim, pensa sempre numa coisa assim de restaurante, né? De residência, mas não. Nós fazemos grandes projetos de 100 mil pátios, 200 mil metros quadrados, contratos gigantescos com Vale do Rio Doce, com uma série de empresas. Você foi aprendendo... Foi um desenvolvimento como jornalista, a gente é autodidata, né? E quem vem no Complexo do Alemão é autodidata de natureza. Então eu aprendi na teoria e na prática. Na prática porque eu fazia o serviço. Eu botei bomba nas costas, andei em porão de hospital, de hotel, de tudo isso. E também fui estudando, e certamente hoje eu tenho os maiores entomólogos do Brasil dentro da nossa rede. Para você ter ideia, a Astral hoje condensa um número de contratos que alguns deles têm cerca de 28, 30 anos ininterruptos que trabalham conosco. Tipo assim, Grupo Martins, que é o maior atacadista da América Latina, está conosco há 30 anos. Que maravilha. Ilha de Comandatuba, onde fazemos as nossas convenções, né, nacionais da BF, inaugurou há 28 anos. Inaugurei, estava lá junto com o doutor Aloysio, ainda Banco Real na época, lembra? Sim. E a gente fechou o contrato um mês antes, preparamos a ilha para a inauguração e estamos comemorando aí 28 anos de todo o projeto de engenharia de controle ambiental da ilha, que é feito pela Astral. E assim tem diversos. Copacabana Palace já estamos há 28 anos, tá certo? O próprio Transamérica aqui de São Paulo, né, já tem mais ou menos a faixa etária. Então, hoje, a gente se orgulha muito do nível de fidelização que a Astral tem no mercado. Contrato de 10, 12, 15, 20 anos, nós temos diversos. Em que ano? Olha, nós começamos a Astral em 1983. E quando que surgiu a oportunidade de franquear e crescer com franquia? Aí foi um momento muito legal, talvez é aquele momento das grandes decisões, igual quando uma pessoa que tem um cargo executivo, tem um emprego, vem pra gente querendo comprar a franquia, que vai ter que mudar a vida dele todinha, né? Sim. Sair de empregado para empresário, para líder, para gestor. Então, imagina nesse momento. Eu tinha um cargo de colunista, tinha um cargo de diretor de jornal, era promotor, totalmente envolvido com jornalismo, né? Premiado na época como jornalista, né? Tinha uma cara no jornal diariamente, né? E a Astral cresceu, e eu fiquei com 6 filiais em 6 estados diferentes, tocando o jornal no Triângulo Mineiro. Aí eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu infartava, ou eu ficava com o meu negócio. Só que a Astral já remunerava talvez algumas vezes mais do que eu ganhava na profissão de jornalismo. Não era questão da decisão financeira, porque a Astral já era um grande negócio para mim. Era a decisão da aptidão, né? Era um negócio que eu gostava muito e gosto até hoje, né? Que é o jornalismo, né? E o marketing, porque sempre teve muito envolvido no jornal, a área comercial, tudo isso. Então, a gente tomou a decisão. Mas para largar aquilo que era uma paixão, né? Eu vi o Berto Filho, antes do William Bonner,
no Jornal Nacional, em TV preto e branco na minha casa, TV pequenininha, e falava para o meu pai, um dia eu vou ser igual a ele. Meu pai falava assim, menos, menino, menos, não sonha alto, não. E o Berto Filho, né, aquele que falava assim, hoje no Fantástico, lembra da voz? Faleceu há cerca de 2 anos, foi um amigo íntimo, pessoal, por anos. Infelizmente fui ao enterro dele há menos de 2 anos. E acabou, aquele homem que eu vi na TV preto e branco, que eu admirava, que foi talvez ali, né, a luz do jornalismo na minha vida, foi um grande amigo meu durante muitos e muitos anos. Né? Então, a história do jornalismo está muito ligada à minha vida. Tanto é que a gente tem na Astral a única revista de entomologia urbana brasileira, a revista técnica, e até para eu não ficar frustrado e nem deprimido, nessa revista eu sou editor-chefe. Então, de uma forma ou de outra, eu continuo na comunicação social através da própria revista de entomologia urbana. Né? Vamos falar um pouquinho de franchising, com essas crises que o país vem enfrentando, que, aliás, nós já passamos aí por muitas na década de 90, início de 2000, mas a gente vinha até que numa situação relativamente boa de 2005 para frente, e de repente de 2014 para cá é uma crise em cima da outra, né? E além disso, está havendo uma revolução mundial com novas tecnologias no varejo, novos canais de venda, o empoderamento do consumidor, todo mundo com smartphone, decidindo compra. Como é que você está vendo o franchising no meio dessa crise toda? Como é que você está vendo isso? Eu vejo o franchise atuar nessa mudança gigantesca de uma maneira extremamente digna. Né? Ele sempre sabe se posicionar, talvez pela inteligência corporativa ajudada aí pelas grandes redes, que no final o franchise mesmo, a ABF, ela é feita por uma inteligência de quase 3.000 empresas, né? E no multissetor. Então, todo esse cabedal profissional, essa visão 360 graus, acaba de uma maneira até como uma confraria, né? Bastante inteligente, ele consegue se adaptar muito rapidamente. Paulo, e a gente tem que saber uma coisa. Nós, eu e você, somos os privilegiados da história. O que nós vimos nessas últimas décadas. Então, eu fiz entrevista, por exemplo, com Iris Rezende, com um gravador de mão, daqueles de pilha e fitinha. Nossa. Não é? Você imagina isso na época. Depois ia traduzir a matéria na mão, ouvindo aquilo 500.000 vezes para traduzir, para depois botar no jornal. Imagine hoje na tecnologia, né? Da maneira como é que se faz. Você traduz em qualquer língua hoje, dando Google, né? Em qualquer texto, né? Você traduz um texto em qualquer idioma. Quer dizer, a tecnologia, nós vimos tudo isso passar. Eu vi a Copa de 70 com TV preto e branco. Mas hoje... Então, nós conseguimos, durante toda a história, passar todas essas transformações. Eu acho que da agora é mais uma. Eu acho que não é? Nós já vimos coisas inimagináveis, não é? Imagina quando a gente viu os Jacksons, que viu um cara falando com o outro, apertando, né, o desenho animado, apertando o botão, um falando com o outro diretamente na tela, a gente achava que era a coisa mais louca do mundo, e hoje a gente fala em qualquer lugar do mundo, online, ao vivo, né? Então o franchise é meio... ele é bastante rígido, ele tem uma certa camisa de força para manter padrão, disciplina, é um canal praticamente único do franqueador. E a gente está vendo que o consumidor hoje ele busca, às vezes, alternativas, né? Então, é isso que eu acho que o franchise tem que se flexibilizar um pouco. Por exemplo, você é uma empresa que presta serviço de saúde ambiental, mas você também fabrica produtos que podem ser vendidos até no supermercado, ou na residência, ou nas empresas. Você usa outros canais de venda para colocar os seus produtos? Você diferenciou isso, o serviço dos produtos? Como é que você faz? Apesar de a minha empresa ser prestadora de serviço e vender para grandes marcas, e isso é muito difícil você mudar uma grande marca comprando serviço altamente técnico, que não seja através de reuniões técnicas. Não é uma venda de um produto que você vende por estímulo, através da mídia em 30 segundos, né? Isso eu posso botar o anúncio que for,
que o empresário de uma grande indústria não vai simplesmente me ligar para contratar nesse tipo de estímulo. Meu negócio é um pouco diferente. Então, são através de reuniões. Ainda assim, até para o institucional da empresa, nós trabalhamos com multicanais. Estamos muito alinhados a essa modernidade. Além de revista eletrônica, revista física, a gente trabalha com Facebook, trabalha as redes sociais. Com as redes sociais, com tudo isso. Então, a gente consegue acompanhar, mesmo ainda sendo o carro-chefe, as reuniões técnicas. Claro, uma rede de hotel 5 estrelas, para você fazer corporativamente aquela rede no Brasil toda, né? Uma rede de alimentação, tudo isso, claro que eles vão querer saber muitos detalhes, ficha técnica, questões de vigilância sanitária, tudo isso, então, são vendas altamente técnicas. E você sabe, né? A gente tem uma marca que no sistema de franquia é um case na questão de ser a única setor da economia brasileira, no franchise brasileiro, que não tem concorrente. Eu não tenho, durante esses 24 anos franqueando, eu não tenho outra empresa, é só ver aí nos associados da BF, é a única, por ser uma empresa que condensa 10 cadeiras acadêmicas diferentes, uma rede altamente técnica, né? Questão de biologia, engenharia, medicina do trabalho, de questões ambientais, nutrição, zootecnia, veterinária. Então, você imagina, o conteúdo técnico, o varejo é mais fácil, né? A pessoa aprende um produto, vai ali na loja, vende, dá um sorriso, faz uma venda de 5, 10, 15, 20 minutos, não é isso? O meu não, a gente tem uma permanência com profissionais altamente qualificados nas grandes marcas brasileiras, que são extremamente informados e inteligentes, né? E são exigentes também. E ainda assim a gente tem lá um comportamento de convivência de anos e anos e anos. Eu tenho que estar sempre atualizado as mudanças ou não. Até a mudança dessas próprias empresas nacionais e internacionais que a própria empresa atua. A gente atende público francês, inglês, coreano, americano. A política de cada um desses já é diferente em si para a gente. A gente tem que entender, por exemplo, qual é a questão de segurança para uma empresa alemã, para uma empresa americana. Então, existe uma complexidade técnica muito grande de acompanhamento do mercado, porque essas empresas, elas também são as grandes promotoras de mudança no comportamento empresarial no mundo, que são as grandes empresas. Né? Mas eu me lembro, uma vez que eu estive no Rio com você, que você mostrou que tinha uma linha de produtos que vocês estavam desenvolvendo, e eu tinha entendido que ali era uma ideia de colocar no varejo. Exato, mas ela foi de feito, utilização própria, né? Porque ou nós temos, só usa na rede? Usa na rede também, ela é vendida para empresas de limpezas para ela atender nos contratos. Porque nós temos produtos de linha própria, Astral, que são produtos ecologicamente corretos de limpeza, que eles levam, né, uma série de ingredientes naturais que fazem repelência a pragas. Então, enquanto você está limpando um restaurante, preventivamente, ecologicamente correto, porque são produtos naturais, não tem química Isso pesada. É uma tecnologia que vocês desenvolveram? Exato, até a própria experiência. Veja, com esses anos todos de mercado aí, mais de 34 anos de mercado, né? Nós temos 24 no franchise, mas a rede tem 34 anos. A gente, certamente, é uma faculdade de entomologia urbana brasileira. Nós conhecemos todos os biomas, já que a gente atua em todos, né? Desde a floresta amazônica ao Rio Grande do Sul, ao Cerrado, né? Então, a gente tem uma visão muito global da questão da entomologia urbana brasileira, porque nós temos o que? O campo. Nós estamos lá no próprio campo. Né, na teoria, na prática, né, atuando em todos esses ecossistemas, e isso nos dá um conhecimento gigantesco sobre a entomologia urbana. Inclusive, temos livros próprios da própria Astral, onde mapeia toda a entomologia urbana brasileira, que é inclusive usado pelo próprio governo, pela secretaria, pelo Ministério, né, da Saúde e tal. E hoje a gente tem um trabalho tão grande que a gente troca informações com o Instituto Oswaldo Cruz sobre questões de dengue, febre amarela, leptospirose e todas essas questões aí que tanto afligem o povo brasileiro, né? Aliás, vocês entram nessa área também ou não? Sim, para você ter ideia, né, em 2005... O Brasil, nos últimos 10 anos, eu não sei se é uma questão de despreparo nosso ou foi uma coisa da própria natureza, mas está reaparecendo um monte de doenças novas, zika, chikungunya, esse mosquito da dengue aí que
evoluiu também. Isso, tudo está evoluindo, inclusive um mosquito também. Eu tenho uma verdadeira paixão por esse tema, né? Mas veja, em 2005 eu fiz um pronunciamento no Senado, que eu fui convidado na época, né, pelo líder do PMDB no Senado, né, o Ney Suassuna, porque uma vez conversando com ele, um amigo pessoal, é presidente da Associação Comercial Industrial da Barra da Tijuca, era um dos diretores, e falando da minha empresa, ele ficou fascinado com detalhes que o público não conhece. Lógico. E eu falando para ele, cara, você tem que falar isso para os senadores, você tem que ir lá, porque eles não conhecem o problema brasileiro. Só para você ter ideia, eu fui ao Senado, eu disse, claro, como jornalista, a gente até conhecia muitos personagens que estavam lá na época, Renan Calheiros era inclusive o presidente na época, 2005, e eu disse, olha, vocês devem estar achando bastante curioso vir um profissional aqui falar de pragas, rato baratão no Senado brasileiro. Vamos ver se isso é importante no Brasil? E fiz uma pequena demonstração rápida, eu vou te falar. 30% da produção nacional de tudo que a gente produz perde-se por causa das pragas. Já avalia uma palestra no Senado perder 30%? Como é que perde? Perde na fazenda, depois você perde no paiol, depois você perde no transporte, você perde no transporte, vai para a manufatura, você perde na fábrica, da fábrica você vai para o atacado, perde também, vai para o transporte, vai para o varejo, perde, você compra, leva para a tua casa e tudo que você joga fora de alimento, você alimenta 4 ratos por dia com os seus resíduos alimentares. Todo mundo no Brasil alimenta. Então, esse foi um item. Agora vamos outro. Tem impacto na exportação do Brasil? Tem. Quando você vai um navio desse gigantesco, coloca ali a produção de 40, 50 fazendas dentro. Chega no exterior, chega lá a vigilância sanitária. Vai ver o cereal que levou, encontra esqueleto de rato, barata, de pombo, né, de uma série de outros. Eles deixam entrar no país? Não. Volta. Como é que você pode ser o celeiro do mundo, né, produzindo alimentos, se falta qualidade sanitária dos produtos? É um problema sério para a exportação? Aí tem Mas dois você efeitos. foi lá para... Qual era o objetivo? De mostrar a importância que desse muito mais valor à questão do que você está falando, controle. do estudo do controle de pragas, né? que é 1/3 que se gasta no SUS, no Brasil, tudo, no Sistema Único de Saúde, 1/3 advém de produtos de alergia, contaminação alimentar, de dengue, leptospirose, febre amarela. Você vê a importância que tem no impacto no custo Brasil, a praga. Para você ter ideia, ela tem impacto, inclusive, em áreas até como turismo. Ah, mas como o pessoal vai em Paris, né, vê uma torre e acha maravilhoso, a gente tem 8.500 quilômetros de praia, um país lindo, maravilhoso, né, lugares fantásticos e tem... Né? Hoje é tão fácil pegar um avião de qualquer lugar do mundo, né? Em 8, 9 horas você vai em qualquer lugar e frequenta, né? Pode passar final de semana se você quiser. Então o problema não é mais distância. Por que que não vem? Porque imagine se você está lá na Europa com a tua família, escuta que tem dengue no Brasil o tempo todo. Você levaria a tua família para perto do predador, perto da doença? Então, o subconsciente mundial, quando pensa em Brasil, tem medo das doenças tropicais. Perdemos ou não no turismo? Muito. Mas perdemos muito, porque a imagem internacional nossa com a questão de doenças tropicais é muito séria. Então, o Brasil perde diversas vezes, até na biopirataria. Já se perdeu mais de 3 trilhões de dólares por causa de biopirataria, daquilo que a gente não aproveita, não patenteia, não estuda. O pessoal vem aqui, leva, faz a patente lá fora e vende para a gente depois. Então, claro, fui lá no Senado mostrar a importância desse item no Brasil. O Beto, fala um pouquinho Você teve 6 anos à frente lá da BF Rio, e a gente sentiu que você realmente, com essa sua veia empreendedora, você deu um impulso muito grande no franchise com os poucos recursos que você tinha lá. Conta um pouquinho as ideias que você conseguiu implementar, o direcionamento nesse período aí. Apesar de nós estarmos falando sempre no mundo empresarial, né, toda a minha vibe de estar na presidência da BF Rio estava voltado muito para a questão social. Acho que o Brasil precisa de emprego e renda. E tudo, eu tive a minha oportunidade de ser empresário e mudar minha vida todinha da minha família, não é isso? Meus filhos estão criados, eu tenho 2 médicas, um administrador de empresa, minha filha já trabalhou 3 anos na Universidade, né, de Londres como pesquisadora de oncologia. Quer dizer, sou plenamente satisfeito na criação dos meus filhos, que foi exatamente o franchise que me deu essa oportunidade de dar. Então,
como eu vim de comunidade, sempre pensei o quê? Isso é uma oportunidade gigantesca para o Brasil, com essa veia empreendedora, de formar novos líderes, novos gestores e abrir oportunidades. Você deve ter visto a minha ação, que eu fazia muito trabalho, inclusive, de micro franquias em favelas. É da palestra, né, que Verdade. Franquia para Todos, junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro, num convênio, que a gente tinha financiamento de 3% ao ano, com juro negativo, para oferecer às pessoas que não tinham emprego a oportunidade de montar uma micro franquia. Quantas pessoas maravilhosas, sensacionais você achava na comunidade? Você tem lá, a comunidade são pessoas pobres, mas 99% das pessoas são de caráter e de bom coração. Tem 1% que é bandido, mas tem gente boa pra caramba, às vezes não tem oportunidade. E eu, como tive sucesso e como eu cresci, e hoje eu tenho muito mais do que eu preciso, eu sempre achei que a minha forma de retribuir essa dádiva seria fazer isso. E o canal da BF foi extremamente importante. Você via, eu só em 2017 eu dei 922 matérias que saíram do nome da BF Rio. 922 matérias. Então, a popularização do sistema de franquia brasileiro foi uma coisa que eu trabalhei até pela minha vibe, a minha profissão como jornalista. Fiquei um tempão do lado de lá, depois fiquei outro tempo lá de cá, conheci inclusive muita gente da mídia, colegas, né? Então a gente também trabalhou muito a popularização do sistema de franquia brasileiro. Obtive algum sucesso, mas o franchise, ele é um modelo multiplicador de alta performance. Quem faz o franchise somos todos nós. Eu, você e uma série de profissionais que juntos, cada um bota o seu tijolinho. Então a gente deu a contribuição. Conseguimos, a BF Rio era no lugar alugado, a gente no período teve lá, comprou 2 sedes próprias, inauguramos a Feira de Franquia do Rio de Janeiro, que é um super sucesso. Há 12 anos atrás, já tem 12 edições e cada vez cresce mais. Em setembro. Exatamente. É um polo de desenvolvimento de números da BF, não só com unidades franqueadas, como novos franqueadores. Então a gente tem o orgulho. Muita gente achava que 2 feiras no Brasil não era possível. E a feira cresce bastante a cada ano e ela é muito vendedora. Você sabe que a Feira do Rio de Janeiro, você põe stand lá, você tem negócio. Porque não é só porque vende para o Rio. Eu mesmo, na última feira, vendi uma franquia da Astral para Marabá, na Feira do Rio, quer dizer, né, bem distante, né? Então ela tem... Quem é que não gosta de ir para o Rio? Para o Rio de Janeiro, né? Então é uma feira que cresce e colabora muito com os números do franchise brasileiro. Não, você tem razão, a Feira do Rio tem crescido bastante e é uma oportunidade também das pessoas e verem diversos negócios. Agora, o Rio de Janeiro tem sido aí manchete, infelizmente, muito ruim nos últimos meses, politicamente, muito negativa, afetou a economia violentamente, também a parte de criminalidade. Como é que vocês conseguem ainda com isso sobreviver e crescer? Do Pedro Álvares Cabral até o Sérgio Fala Cabral. Verdade, você é um herói, viu? Foi uma dureza. Mas veja só, eu acho que o brasileiro, você está falando em crise, né? Desde que eu comecei como empresário, como executivo de mercado, eu contei e sei o resultado das 10 crises que a gente passou. E, ó, aperta que eu tô vivo, né? Mas e todo mundo tá. Essa foi... violenta. Que praticamente ela vai fazer 3 anos, né? Ela veio, né? 2015, 2016, 2017. E agora que vem aí, esse ano a perspectiva é 2,2 do PIB de crescimento, 2018, até 2,5, mas acho que já é uma recuperação para quem teve há 2 anos atrás um PIB negativo de 4,8. Eu acho que já é um sinal bom. Mas se você for ver no gráfico histórico dessas 10 crises, ele não muda em nada. Vai até o fundo do poço e depois dispara, vai a 6, 8, 9. Então vai se repetir. A gente está entrando numa fase agora muito boa. Positivo. Claro, esse ano, a Copa do Mundo, eleição, ainda está meio morno. Mas certamente o cenário ficando totalmente claro, definido, não só para o Brasil, mas como internacionalmente, na opinião pública, principalmente na área econômica, financeira mundial, certamente já mudando esse parâmetro de 2017 e 2018, a gente vai ter um cenário... Mas você sentiu um impacto no franchising do Rio de Janeiro mais forte do que no resto do Brasil? O franchise, eu acho que... veja, quem não sofreu nessa crise?
Se está dentro do mapa do Brasil, todos sofreram. Não teve esse que não sofreu, tá? Apesar da performance da agricultura e tudo, claro, né? Insumos, preços, combustível e tal. Quem não sofreu com esse aumento do preço do combustível pós-Dilma, enquanto ela segurou e depois disparou, não é? Isso impacta para todo mundo. As margens diminuíram muito, que os insumos, combustível, isso aumentou bastante. Então sacrificou bastante. Mas se você for ver, apesar de toda a dor, e claro que o franchise perdeu alguma coisa, você viu que nós mantivemos durante toda a crise números positivos fantásticos. Inclusive já aumentando de 6, né, em 2016 para 8 em 2017, e a gente deve ir a 9, a 10 esse ano. Eu acho que ano que vem a gente volta para os 2 dígitos, que isso é maravilhoso. O Brasil, né, tem um diferencial enorme. E certamente, com essa dificuldade, as redes, né, vamos tirar a parte boa do efeito colateral disso. Nós enxugamos tudo, melhoramos em treinamento, as performances, né, tiramos toda aquela gordura. Enquanto estava bom na festa, a gente não estava ligando muito com as gorduras e perdi e tal. Toda crise é purificadora. Né? E a gente teve esse efeito aí muito importante. Tá? A minha rede teve um crescimento sempre muito grande. Você tem ideia, eu não perdi um franqueado durante toda a crise. Pô, e parabéns. sempre crescemos muito. Bom, o seu negócio tem uma vantagem que eu gosto muito, negócios de serviço, que você tem, você acabou de falar, a fidelização do cliente. Isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, um cliente com 28 anos. Para você ter ideia, a minha média de fidelização na rede, apesar de franquias e contratos, é 11 anos e meio. É minha média de rede. De fidelização. Com os clientes. Serviços no Brasil. Você entra num banco, você vê uma empresa de limpeza, vê uma empresa de segurança. Sim. Tu volta 6 meses depois, é outra. É difícil. E eu vou te contar uma agora que o nosso público pode olhar agora, porque é fácil porque isso é público. Nós não temos um registro em 34 anos no PROCON. Isso vale alguma coisa? Nossa, vale muitíssimo. Quantas empresas e marcas importantes têm centenas de milhares e tal? Nós não temos um. Pô, parabéns. É um só. É só abrir, botar o nome da empresa e procurar, entendeu? Então isso é um orgulho muito grande. Eu falo para o franqueado, esse orgulho, e quanta gente tem que manter isso. O cliente tem que estar num nível de satisfação tão grande, até quando ele está errado e irritado, ele não age quanto astral. É verdade. Né? Não vai lá e coloca. Nós não temos um registro no PROCON de um cliente nosso. E nesse setor, como é que vocês estão em relação aos concorrentes? Eu não sei como é que ele se estrutura. Tem concorrente internacional, é tudo nacional, são mais pequenas empresas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, da DD Drink, depois desapareceu. Acho que os gatos comeram. O que a gente... A gente voltou muito. Como eu tinha uma experiência executiva antes de montar uma detetizadora, né, eu usei toda essa experiência da época da Manchete, da própria época da venda de livro, e nós sempre fomos voltados para uma empresa de gestão altamente profissional. Tanto é que nós temos as 3 certificações de ISO internacional e a única rede franqueadora no Brasil, franqueadora que tem as 3 certificações. Inclusive, você sabe, nós temos 17 selos de excelência, são apenas, parece que há mais de 15, são apenas menos de 20 empresas que têm mais de 15 selos, não é isso? Parabéns. E a gente tem 17 selos de excelência em franchise. Então, para você ter ideia... E essas certificações da ISO, né? E da ISO. São 3. São 3, né? Então, o que acontece? Exato. Temos a 18.000 e a 24.000. Então, o que acontece? A gente tem hoje, né, dentro da rede Astral, uma coisa voltada muito para excelência e qualidade. Tanto é porque nós não somos uma detetizadora igual aquelas outras. Quando eu falo detetizador, você pensa em alguém com uma bombinha jogando veneno, né? Assim, matando rato e barata. Nem é nada disso. Nós somos totalmente diferentes disso. Uma detetizadora, ela faz isso. Por quê? Se tem numa indústria rato e barata, ela vai, joga o veneno, diminui a população da barata, não diminui? Isso. Mas a barata estava ali porque o ambiente era propício, não é? Ela não mexeu no ambiente. Então, o que acontece? Logo depois ela volta. E volta com mais energia, porque o mundo das pragas é fantástico. Se você vê o nível de resistência, né, das pragas, é uma coisa impressionante. Vou dar um exemplo só. Por exemplo, há 30 anos atrás, se um rato comesse cal, e você comesse cal, morriam os 2.
Hoje o rato come cal, ele não morre mais e você continua morrendo. Então o nível de resistência genética deles, inclusive aos próprios produtos produzidos, que é uma tecnologia caríssima, gigantesca para afetá-lo, porque o nível de resistência vem aumentando. Então o que a Astral faz diferente? Em vez de ela só se envolver em eliminar, nós temos um estudo entomológico completo de qualquer ambiente. Nós trabalhamos todos os ambientes possíveis e imaginários que você possa imaginar, inclusive dentro de navio, avião, embaixo da terra, em empresa de telefonia, coisas que você não tem ideia. Nós analisamos e fazemos uma consultoria de qualidade, melhorando aquele ambiente, tornando ele de um ambiente propício para praga para não propício para praga. Nosso trabalho é preventivo, com uso mínimo de produtos químicos, tanto é que a gente tem diversos prêmios como empresa ecologicamente correta. São 18 prêmios que nós temos, tá? Com empresa ecologicamente correta. E a biotecnologia, onde é que ela entra aí? Que algum tempo atrás eu vi que estava entrando mais forte a biotecnologia para alguns controles. Exatamente. Hoje nós temos produto microencapsulado, que são micromembranas, que você não vê olho nu, parece líquido, que ela gruda no corpo do inseto, explode, mata ele seletivamente, sem a exposição das pessoas, dos alimentos. A tecnologia é altamente apurada. Não tem nada de simples no controle de praga, pelo menos profissional, como a Astral faz. Então a gente tem 10 cadeiras acadêmicas dentro, porque todas elas são necessárias para a gente, dentro de qualquer ambiente, né, de qualquer mercado, né, que seja um colégio, que seja uma hidrelétrica, que seja uma plataforma de petróleo, fazer todo o trabalho sem risco nenhum. Porque imagina uma plataforma de petróleo que tem, você nunca vai imaginar que a 180, 200 quilômetros mar adentro vai ter rato-barata numa plataforma ou dengue, não é isso? Afetando as pessoas. É quase não é imaginável isso. Mas um ratinho desse, se roer um cabo de polietileno e botar fogo na plataforma, quanto que... O que acontece? Qual o tamanho do prejuízo? Exato. Aí o prejuízo humano é grande. Aí botou fogo. E o custo Brasil que para de produzir é alto. E o dano ambiental muito mais alto possível. Então, olha, esse rato, ele é caro? Esse rato que a gente controla. Porque nós fazemos o quê? A proteção das grandes marcas brasileiras. Porque uma indústria de alimento com biscoito, se tiver uma barata no biscoito, uma madame achar que ia dar para o filho, vai no Jornal Nacional e mostra, e sai a nível nacional, quanto vale a ação dessa empresa no outro dia? Você lembra aquela história do rato na Coca-Cola? Sim. Não, tem diversas histórias, eu tenho milhares. Aquilo é verdade? Eu não posso entrar nesse tema, porque... Bom, faz muitos anos, hein, gente? Não é? Então, mas a biotecnologia... É uma realidade aplicada, e deve crescer mais para esse lado. Exatamente. Então, a minha rede, além de ser prestador de serviço e ser única no sistema de franquia brasileiro, ela é uma rede totalmente especial nessa questão de conteúdo. Você conhecer um país, né, de dimensão continental como a nossa, com diversos biomas diferentes, regionalismos, né, e trabalhando em multimercado e com multicabeças profissionais, né, de seguranças de trabalho, de uma série de coisas, requer um conhecimento diferenciado. Então vocês entram nessa área de ácaro, de mofo, sim, fazemos diversas, inclusive grandes hotéis no Brasil, em áreas de pouco sol, de pouca ventilação, tem problema de mofo. Os hotéis que a gente cuida, que são mais de 600 hotéis, eles certamente não têm, porque isso é um trabalho que nós fazemos. Deixa eu aproveitar que nós estamos na véspera da feira e vocês vão estar lá na feira de franquia, lá no Expo Center Norte. Amanhã começa às 9 horas da manhã, mais cedo por causa do jogo do Brasil. Vai ter a paradinha do jogo e depois vai até, acho que às 7 ou 9, até às 9 da noite. Fala um pouquinho do investimento da Astral. Você tem modelos diferentes de franquia, é um modelo só? O investimento é X, o retorno? O mercado de varejo funciona bem diferente do Astral, porque ele tem quiosque, loja de rua, loja de shopping. O meu funciona por questões de habitante de cidade. A gente tem preço por território. Quando é uma franquia capital, investimento total... Qual o tamanho do território? Não, nós estamos em todo o Brasil. Não. Eu vou comprar uma franquia. Qual vai ser o tamanho do meu território? Eu sou muito generoso quanto a isso. Se a pessoa entra numa área dessa, um grande profissional, empresário, entrou na nossa franquia, a gente sabe, por exemplo, em Salvador tem um franqueado, mas ele tem mais de 800 contratos.
Imagina o tamanho. Ele tem mais de 90 funcionários. Entendeu? Então você deu o Salvador inteiro para ele? Porque o nível de profissionalização e o tipo de grande. clientes que a gente tem são grandes contas, grandes clientes. Nós fazemos, por exemplo, quase todas as indústrias de produção de álcool no Brasil. A gente faz todas as montadoras de automóvel do Brasil. A gente está aí... Então, volta a falar no investimento. O investimento para capital, tudo montado, você não gasta 300 mil reais. Para capital, que é mais cara. Eu estou falando da taxa inicial e mais a montagem completa. Qual que é o maior investimento aí dentro? São equipamentos, estoque de produtos ou instalações? Olha, nós não somos uma indústria prestadora de serviço. Nós trabalhamos muito mais com a inteligência. O investimento de equipamentos não é tão grande assim. Como eu te falei, é uma consultoria técnica. Não é? Então, o imobilizado é muito pequeno. São carros para fazer uma série de serviços, né? Alguns equipamentos, mas não é... O forte não está no equipamento, está na inteligência do controle, tá? E qual o retorno desse... Eu sei que no início toda empresa de serviço tem dificuldade. Sim, um pouco. Em quanto tempo ele atinge o ponto de equilíbrio dele e o retorno desse capital? Todos os franqueados nossos, isso mensurado, né? Sim. Todos em menos de 36 meses já tinham retorno. Todos, porque nós temos um controle gigantesco sobre resultado. Eu sou vendedor, né? Então eu trabalho em cima de resultados, né? Então a gente ainda tem território aberto bastante. No Brasil? Vamos estar na feira amanhã, espero muita Você gente com lá. Quantas franquias hoje? Olha, nós temos hoje 68 franquias no Brasil. E qual o potencial que você tem? Você tem uma ideia? Porque nós chegamos no Brasil no máximo a 120. Tá. Por causa de característica de mercado. Territórios grandes. Não, até de atender grandes e médias empresas. Nós não fazemos residência, fazemos até grandes condomínios, são indústrias, né? São grandes empresas, que tem 3 mil, 2 mil, 1.000 moradores, você né? Faz mais grandes mas empresas. Nós só trabalhamos um mercado de alta complexidade. São indústrias, hotéis, shoppings, né? E trabalhamos empresas de transporte, trem, ônibus, avião. Você cria uma linha. A empresa ela foi voltada para essa alta tecnologia. Cria uma segunda rede. É uma coisa a pensar, os franqueados pedem, né, para atender. Mas sabe, Zé Bombim, detetizadora, tem 1 milhão. Nós somos hoje 4 mil empresas de controle de qualidade no Brasil. Você entra com a sua força de marca, de tecnologia, de credibilidade. Porque o que dá medo nessa área é exatamente isso. Você vai pôr dentro da sua casa alguém que você não tem muita informação daquele veneno que ele está usando lá. Vai se não assustar. É arriscado isso? Muito, você vai se assustar. Às vezes a empresa tem registro, tem até vigilância sanitária. Aqui no Brasil, só que a pessoa, para cobrar barato, ela compra até produto agrícola e bota dentro do quarto do teu filho para ele dormir. Na agricultura você fica 21 a 30 dias sem comer aquele alimento, porque ele está em quarentena porque usou o produto. E o cara detetiza a tua casa com esse produto e tu fecha a casa para dormir na mesma noite. Não sabe, mas como é que vai fiscalizar isso? Que é um líquido. Não é uma relação de confiança. Mas você não está sabendo, né? Então, mas não é uma relação. Então a Astral também vende a confiança. A gente está nas grandes indústrias, fazemos a Casa da Moeda há 25 anos. Então, a relação nossa com o mercado, ela também é voltada para a questão de confiança. Imagina no Hotel 5 Estrelas, um funcionário circulando que tem dólar, joia, tudo dos hóspedes, Sim, não é isso? Então, dentro das grandes indústrias, dentro da questão, né, de você estar conhecendo produtos, equipamentos, tem uma questão de confidencialidade e segredo de negócio muito grande, que também é uma parte muito forte da Astral. Entendeu? E a gente tem a vantagem de trabalhar contratos corporativos. Então a gente atende muitas redes no Brasil todo. Ele tem um único contrato com a gente. Mas eu acho que você tem uma grande oportunidade aí de criar uma segunda rede, porque muito franqueador ele pode crescer no desenvolvimento, ele já conhece o mercado com outras redes que atendem outros nichos, né? Eu vejo isso muito lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil está acontecendo em áreas de serviço, áreas de alimentação. Eu me lembro na sapataria do futuro, nós entramos com a costura do futuro, com a lavanderia do futuro, porque eram nichos de oportunidade para o mesmo franqueado. Fui cliente muitos e muitos anos no Barra Shopping, muitos. Então, você pode aí ter uma oportunidade de criar uma rede
para residências, porque é uma área que eu acho que tem muita deficiência no Olha, Brasil. você perguntou sobre a questão de mercado de faturamento. O mercado americano de controle de pragas passa de 40 bilhões de dólares ano. Isso Sim. representa mais de que 1/3 do sistema de franquia brasileiro todo, só de controle de pragas. E aqui no Brasil está chegando agora a 1 bilhão. Então, se lá, que é clima temperado, tem saneamento básico é de 40, aqui no Brasil, que é clima tropical, que não tem o saneamento básico, qual é o tamanho desse mercado? Ninguém sabe. Monstro. Não dá para saber, porque nenhum instituto, ninguém consegue medir, porque é uma atividade pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então, não tem os dados estatísticos corretos. Mas eu imagino que seja um mercado maior que o dos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, tem muito para crescer nesse mercado? Tem. Né? Bastante. Eu imagino que a gente ainda não atingiu, somando todas as empresas sérias e não sérias, comprometidas ou não, incluindo a Astral, hoje esse mercado não chegou a 15% da capacidade do mercado brasileiro. Você pode ter certeza disso. E a nível mundial, como é que anda esse setor? Vocês estão no mesmo nível de tecnologia dos países mais avançados, Europa, Estados Unidos? Eles devem até ter muito menos praga que aqui. Verdade. Porque exatamente pelo que você falou. Por isso que nós estamos indo agora para os Estados Unidos, né? Já estamos aí bem Então, isso que eu ia falar. articulados, estamos totalmente prontos e vamos disputar aquela fatia maravilhosa do mercado americano. Porque quem controla a praga no Brasil com sucesso dá aula em qualquer lugar do mundo. Puxa, não só pela questão de saúde pública, saneamento básico, né? pelo conhecimento e pela questão de ser um país tropical, muito quente, onde favorece muito mais. Então a gente chega com uma habilidade profissional no mercado americano. Eu passo de fazer transplante de coração por Rio e vou lá tirar verruga. De tão fácil tecnicamente para a gente, porque a gente já estudou o mercado todo, a gente conhece todas as empresas mundiais e nós somos a maior empresa da América Latina, estamos totalmente credenciados para estar em qualquer lugar do mundo e vamos começar pelo mercado americano. Vocês não estão em nenhum outro país, por enquanto? Nós fizemos um teste modelo em Portugal e depois entrou a crise de Portugal em 2008, resolvemos parar e vamos voltar. Mas antes de voltar para a Europa, a gente vai começar pelo mercado americano. Por onde que vocês vão entrar? Nós já temos, inclusive, pré-candidatos no Texas e, inclusive, em Miami também. São áreas bastante interessantes, quentes, né? E a gente já tem, inclusive, candidatos brasileiros que querem levar a franquia para lá. Vocês vão abrir alguma unidade lá primeiro? Própria, como a gente sempre faz. Isso, nós temos uma unidade profissional. A própria Astral, ela tem uma escola de entomologia urbana, que é a nossa unidade própria, porque, para você ter ideia, nós temos 111 itens de auditoria nos nossos franqueados. E quem ensina esses 111 itens é a nossa escola. Nós temos uma verdadeira faculdade de entomologia, onde nós atuamos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quanto tempo é o treinamento de vocês? Olha, ele é a vida toda, porque nós trabalhamos com entomologia urbana, com a parte tecnológica científica, né? Sim. Mas a gente consegue, em 3 meses, colocar o franqueado dentro de uma qualificação que ele venha atender o cliente no mesmo nível de excelência. 3 meses de treinamento? Não é 3 meses sem operar, não. É operando. Que nós temos treinamento teórico na sede. Mas deve ser e na abertura pesado, dele, né? não é. Imagina, a gente já faz isso há 24 anos. Tem gente passar todo eu faço isso para advogado, médico, engenheiro, professor. Só não temos entomólogos na Astral. No dia que alguém chegar para mim e dizer, olha, eu entendo tudo de prática, eu vou tomar um susto. Porque não tem essa habilidade no Brasil. Nós formamos grandes profissionais. Não é só de entomologia, grandes gestores e líderes. Mas explica o que é entomologia. Entomologia urbana é o estudo das pragas. É o estudo das pragas, né? É o estudo de todas as pragas comerciais, são diversas. Só para você ter ideia, o Brasil... Então, estudos políticos também. Eu quero lançar um produto para matar rato de 2 pernas. Cara, mas olha, o que vocês fazem que é fundamental é abrir primeiro uma unidade lá nos Estados Unidos, adaptar. Nós estamos com alguns cases lá que a gente está acompanhando, e esse é o melhor caminho. Já não ir franqueando de cara, não. Para depois, lá dentro, a sua própria empresa começa a expandir. Você veja que a nossa empresa é tão rígida, com 24 anos, 17 selos, não tem um PROCON, você veja quanta gente investe em qualidade e seriedade. Para falar uma coisa para você, apesar de ser uma atividade profissional para ter lucro, como qualquer rede de franquia, nós temos um orgulho gigantesco
de estar num país de grande necessidade de saúde pública e saneamento básico, e a gente está fazendo uma atividade que preserva a vida humana, preserva vidas. Imagina quantas centenas de milhares de pessoas deixaram de morrer ou ficar doentes porque a Astral esteve lá antes atuando, fazendo um trabalho. Prejuízos patrimoniais gigantescos, até com cupim em museus. A gente já pegou cofres com dólares totalmente detonados. Ai, que Para você ter ações ao portador. Você sabe o que equivale uma ação ao portador detonado? Vale o quê? Vale nada. Sumiu o papel, sumiu a ação. Então as pessoas não têm ideia da grandeza e da beleza que é esse mercado. E a gente tem um orgulho gigantesco de contribuir com a saúde pública brasileira através da Astral. Poxa, que bacana. Parabéns. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. Isso o Brasil está precisando, de ter marcas e conceitos que ele possa expandir. Eu estava pensando aqui, se o Brasil tem esse monte de problema de controle de praga, imagina a África, que é um país também bastante, um continente tropical, a Ásia, a Índia. É só ver o índice de doenças tropicais nesses países, é assustador. E você indo para os Estados Unidos, você coloca a Astral numa vitrine mundial. Eu acho que isso é que é bacana. E isso que o Brasil precisa, porque infelizmente nós não somos vitrine. É o que você falou, o Brasil tem uma péssima imagem, o cara só lembra dos problemas, da corrupção, da zika, da chikungunya, não lembra de oportunidades de negócio. Mas nos Estados Unidos você vai ver, Paulo, nós temos a satisfação de ter as grandes empresas internacionais que nós atendemos no Brasil de todas as áreas. E por diversas vezes recebemos convites por essas empresas internacionais a Astral atuar em outros países que eles atuam por falta de ter um fornecedor de qualidade. Eu acho que o Brasil e o franchise está precisando isso. A gente ter realmente algumas marcas que mostrem para o mundo que nós desenvolvemos conceitos de muita qualidade. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem sucedidos lá fora. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, que nós estamos já no final do programa, falar um pouquinho do que você imagina daqui para frente, do franchising. A gente já comentou um pouco, vai vir eleição aí, eu acho que vai desanuviar esse clima que está extremamente ruim. O que você poderia recomendar para quem está indo lá na feira de franquia, um momento assim de crise, as pessoas se afugentam um pouco, né? Tem medo de investir. Eu sempre falo, é na crise que você tem que investir, porque você diminui o seu custo, você entra mais conservador e acha oportunidades. Você poderia comentar um pouco isso? Olha só, veja, existe a crise, mas você tem que comer todo dia, pagar aluguel, água, luz, telefone, evoluir sua vida, né, construir sua família. E se você for reparar bem, né, falando de uma maneira mais lúdica, enquanto as pessoas estão chorando pela crise, tu vê um monte de gente de carro zero novo, prédios construindo, hospitais saindo, e essas pessoas não estão reclamando da crise, estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. Não parou. Você olha aqui em São Paulo, quantas construções de tudo você vê. Veja quantos CNPJs se lançam. Então tem que sair um pouquinho da zona de conforto, você tem que ter dois mundos. Aquele que passa na televisão, no jornal, e aquele que você constrói com motivação, com garra, e segue esse mundo de uma maneira diferente do outro. Nós não podemos nos mobilizar e ser afetado psicologicamente e ficar congelado, anestesiado com a crise. A atitude do brasileiro, ela é de guerreiro. E muita gente, nesse momento, mesmo dentro e fora do franchise, estão tomando atitude. Por isso que eu sei que a nossa feira esse ano, como os outros anos, mesmo na crise, vai ser um grande sucesso. E eu vim aqui para São Paulo para estar lá no meu stand, atendendo as pessoas, conversando, mostrando essa marca diferenciada do franchise brasileiro. E eu tenho certeza que a gente vai contribuir como Astral ainda muito mais no orgulho do franchise brasileiro. Pode ter certeza. Pô, Beto, você devia se candidatar, que você fala muito bem. Parabéns, viu? Olha, Obrigado, foi um prazer Paulinho. Imenso ter você aqui com a gente. Espero que a feira seja um grande sucesso aí para a Astral. Espero ver a Astral nos próximos anos aí, no mundo inteiro, quem sabe aí seja um ícone aí também nessa área para o setor de franquia
e para o Brasil em geral. É Obrigado, muito importante para o franchise, mas muito mais importante para a saúde pública e saneamento básico. Tá bom. Obrigado, querido. Grande abraço. Valeu. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo Papo de Negócio e Franquia. E não percam aí a Feira de Franquias amanhã.